De volta com o programa Pense Saúde, hoje falando sobre chikungunya e dengue. Participe com a gente desse programa, ele é feito para você e com você. Você pode mandar sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo depoimento. Você sabia o que era chikungunya? Já teve dengue? Tem tomado os cuidados? E, além de acompanhar o nosso programa pela TV, você pode também assistir aos programas anteriores pelo site da emissora, tvhorizonte.com.br. No debate de hoje sobre chikungunya e dengue participam os infectologistas Dr. Alexandre Moura e também o Dr. Frederico Amâncio. Só que antes de continuar o nosso debate aqui, eu tenho uma dica para você. Terça-feira, 7 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Saúde. A Prefeitura de Belo Horizonte promove diversas ações na Praça 7, de 10 da manhã às 2 da tarde. Então, profissionais de saúde estarão lá para medir pressão, instruir sobre o autoexame das mamas, sobre higiene bucal. E também, para comemorar essa data, alunos do curso de nutrição do Centro Universitário UNA, em parceria com o Conselho Regional de Nutrição, promovem atividades sobre a importância de uma alimentação saudável com orientações nutricionais, dicas de prevenção de doenças como diabetes, hipertensão e jogos didáticos interativos. Além disso, eles vão distribuir kits educacionais que exemplificam a quantidade de nutrientes que os alimentos contêm, para que as pessoas possam manter uma alimentação equilibrada, ficando atentos à quantidade de sódio, de gordura saturada, de açúcar e aumentando vitaminas e fibras e minerais também. Essa ação ela vai ser realizada na rodoviária de Belo Horizonte, então, terça-feira, amanhã, né, dia 7 de abril, de 8 horas da manhã até às 8 da noite. Participe e pense em saúde sempre! Tem que ter dicas também, né, de como manter a nossa casa, o nosso bairro, a nossa vizinhança livre de dengue e da chikungunya, né? Mas no bloco anterior, doutor Alexandre, eu deixei a seguinte pergunta no ar. O mosquito, essa transmissão, ela não se dá de pessoa para pessoa, né? Ou seja, uma pessoa com chikungunya ou com dengue não transmite para outra. É através do mosquito. A pessoa transmite para o mosquito. Como isso se dá? A partir do momento que ela foi infectada, ela já está transmitindo? A partir do momento em que ela se infecta, ela foi picada, geralmente você vai precisar de um tempo, alguns dias, para que essa viremia, ou seja, a quantidade de vírus no sangue atinja uma quantidade suficiente para que o mosquito, ao sugar o sangue, sugue também o vírus. Isso seria um período de incubação, como a gente chama, né? Que vai durar aí, geralmente no chikungunya, em torno de uma semana seria a incubação, e ele já começa a transmitir talvez em torno aí de 5, 6 dias. E diferente da dengue, é interessante esse destaque, a viremia no chikungunya ela é mais alta e mais prolongada. Então, uma pessoa com chikungunya, ela se torna um reservatório mais prolongado e de maior potencial do que uma pessoa com dengue. Isso é interessante. Mas é curioso porque, assim, se o mosquito pica uma pessoa com dengue, ele imediatamente te pica, realmente a transmissão não ocorre de maneira tão imediata também. Ele precisa de um tempo de incubação também dentro do mosquito, que vai durar alguns dias também, até que ele seja colocado nas glândulas salivares do mosquito e possa ser inoculado na próxima picada. Então, o que acontece nesses casos, e aí tem a ver também com as ações de combate, uma vez que a gente detecte um caso de chikungunya, existe toda uma vigilância. Belo Horizonte não tem nenhum caso ainda de chikungunya, né? Confirmado, né? No município. A gente tem 2 casos de pessoas que adquiriram em outro país e adoeceram em Belo Horizonte. Então, nessa situação, quando a pessoa chega com febre vinda de uma área com chikungunya, rapidamente é feita uma ação para que você elimine todas as formas de mosquito no raio que a gente chama, né? De 100 a 200 metros, você entra com a borrifação. É interessante também que existe uma dúvida, porque o caminhão de nebulização, né, da fumigação não passa mais. O que acontece? A prefeitura está sendo negligente, pelo contrário. A prefeitura atua com bombas costais, então a pessoa leva o inseticida mais próximo, porque quando o caminhão passa na rua, ele precisa atingir diretamente o mosquito adulto. Então, na hora que o veneno encosta na asa ou no corpo do mosquito, ele morre. Mas se o mosquito está dentro de casa, o caminhão passa, a pessoa fecha a janela dela, fecha as portas, por causa da fica com medo do cheiro, do veneno, ele não funciona. Então, quando você tem um caso de chikungunya, né, importado, que a gente chama, que adquiriu em outro local, é importante que você consiga eliminar o máximo possível, tanto de focos quanto de mosquitos adultos. Porque se algum mosquito tiver picado aquela pessoa que chegou, você, ao eliminar aquele mosquito, você evita transmissões subsequentes. Tá certo. Então, então não existe um processo de isolamento em que ela precise ficar no hospital? Não existe esse processo. Não existe, porque até dentro do próprio hospital ela pode ser picada. Então, a gente não consegue garantir esse controle. Alguns
países até adotam técnicas semelhantes, você internar todo mundo com dengue ou com chikungunya, mas do ponto de vista de sistema de saúde fica quase inexequível e pouco operacional, porque a pessoa dentro do hospital também não fica o tempo todo debaixo do mosquiteiro, levanta, e aí, infelizmente, às vezes você pode ter o vetor até dentro do próprio serviço de saúde. Mas aí, Márcia, é que existe assim, é muito importante o profissional de saúde realizar a notificação do caso, seja ele de dengue ou chikungunya. Por exemplo, só para o pessoal de casa entender, às vezes você tem em casa, você começou a passar mal, está sentindo febre, está com febre, está sentindo dores e vai no seu médico, que você tem confiança. Esse médico deve notificar vocês. Ele deve notificar para que o município, o estado, saiba onde que está ocorrendo os casos de dengue ou chikungunya. No caso de dengue, vai ser feito as ações de bloqueio no bairro para que evitar que ocorra a transmissão. E mesmo que estiver começando a transmissão, existem ações iniciais que podem diminuir ou diminuir a amplitude de uma epidemia ou um surto. E para chikungunya isso é mais importante, porque as epidemias de chikungunya elas ocorrem de forma muito mais explosivas do que por causa dessas coisas que o Alexandre colocou, o ciclo ser mais rápido, a viremia, a amplitude. A explosão de casos ocorre muitas vezes de forma mais intensa. Então, quanto mais precoce nós sabermos onde que estão ocorrendo os casos, através da notificação, através da procura imediata do seu médico, mais há como o poder local, os agentes de saúde intervirem para evitar surtos e epidemias no bairro. E isso é importante, inclusive, para mapear também, e fazendo um processo de mapeamento na sua região. E aí, a partir do momento, então, que existe essa suspeita, existe essa notificação, então a prefeitura que vai providenciar que agentes de saúde vão até o local onde essa pessoa possivelmente contaminada para poder fazer esse processo de borrifação. Exatamente. As ações partem, então, da notificação e de um aglomerado de casos e são desencadeadas as ações via os agentes de controle de endemias no município. Só para eu entender um pouquinho melhor, porque vocês disseram que existe um período de incubação aí de mais ou menos uma semana. Isso. Esse período de incubação, a pessoa já está tendo os sintomas ou não? Não. Quando a gente fala de incubação, nós estamos falando do período entre a picada inicial e o desenvolvimento de sintomas. Então, nesse período, ela não tem sintomas e, geralmente, aí, nas 24 horas que precedem esse aparecimento dos sintomas, você já pode ter níveis de vírus no sangue que você pode transmitir. Isso acontece para outras viroses também. Mas sem a pessoa nem perceber. Sem a pessoa, às vezes, nem perceber. Tá. Então, ou seja, a pessoa que foi picada, mesmo antes de ter sintomas, ela já poderia estar disseminando a doença, transmitindo a doença. É isso que eu queria entender sobre essa transmissão. E aí, mulher grávida, pegou azar, pegou ou dengue ou chikungunya. Isso corre o risco de passar para o bebê ou não? Corre. Esse é um dos problemas sérios de chikungunya, A gente sabe que as gestantes são um grupo de risco, é um grupo especial que pode ter evoluções desfavoráveis, evoluções piores, tanto para dengue quanto para chikungunya. Mas de chikungunya existe ainda uma questão que é importante, que se ocorrer a infecção próximo do período de parto, ocorre uma chance muito grande de ocorrer uma transmissão da mãe para a criança. Durante o parto? Durante o parto, principalmente se a infecção, se a mãe teve chikungunya ali por volta do 3º ou 4º dia, próximo ao parto, antes do parto, Então, nesse período, principalmente os 4 dias antes do parto, é um período que a mãe, se tiver chikungunya, ela pode passar para a criança com uma frequência alta e a criança desenvolver sintomas sérios de chikungunya. Pode, inclusive, ter caso de encefalite, infecção do sistema nervoso central, casos bem severos da doença. Então, nós temos que aproveitar para segurar essa doença antes dela chegar com força aqui. Com certeza. Chegar com vontade. Você falou aqui, grupo de risco, você colocou o gestante como grupo de risco. A gente pode pensar em outros grupos, em outras pessoas que fazem parte de grupo de risco também, doutor Alexandre? No caso, os extremos de idade também, principalmente menor de 2 anos, maior de 60, 65 anos. E nós vamos ter também as pessoas que têm outras doenças. Pessoas, no caso do chikungunya, que tem doença articular prévia, a pessoa já tem uma doença reumatológica, aumenta o risco dela agravar. Pessoas imunossuprimidas, seja por alguma doença ou por uso de medicações que reduzem a imunidade, também estão em maior risco. No caso da dengue, a gente vai ter também a paciente aí com doenças hepáticas, doenças do fígado, diabetes também, agrava um pouco a questão da dengue. Da dengue? Então, no caso da dengue, se a pessoa tem alguma outra doença
qualquer que seja ela, a gente já trata essa pessoa de uma maneira mais intensa, né? No caso do chikungunya, a gente tem alguns recortes, mas basicamente as gestantes, extremos de idade e algumas comorbidades os mais novos e os mais idosos. Isso. E os imunossuprimidos, aqueles que tomam algum medicamento ou que estão com o organismo, o processo imunitário um pouco mais baixo. No caso da chikungunya, também é necessário essa hidratação, que é muito importante na dengue, a gente sabe até por causa da dengue hemorrágica. Chikungunya, o processo fisiopatológico da doença é um pouco diferente da dengue. Dengue, a gente sabe que a gente precisa de uma hidratação mais intensa, uma frequência maior de líquidos, né? Chikungunya, o processo que vai desenvolver mecanismos, inclusive, para levar à morte do paciente, é um pouco diferente. Geralmente, a pessoa não tem o processo que a gente chama de extravasamento capilar que tem na dengue, que o líquido na dengue ele extravasa fora dos vasos. Tá? No chikungunya a gente não tem isso. Mas é importantíssimo que o paciente com chikungunya também se hidrate, né? Porque ele pode ter vômito, ele pode ter febre alta e isso leva a uma desidratação e isso pode piorar a chikungunya, né? A gente tem casos, chikungunya também pode ter diarreia, então isso tudo pode levar a casos de desidratação. E como a gente já frisou bastante aqui, no início, na primeira semana, é muito difícil fazer a diferenciação entre os casos de dengue e chikungunya muitas vezes. Tá. Existe aqueles casos que vai sugerir muito chikungunya, existe aqueles casos que vão sugerir muito dengue, mas existem casos que vão ser difíceis, vai ser de difícil diferenciação. Ou seja, a maior parte desses casos nós vamos tratar como dengue, uma hidratação mais vigorosa, que vai estar hidratando tanto o paciente se tiver chikungunya, quanto que também se tiver tratando o paciente com dengue. E é importante salientar que o paciente pode ter, inclusive, dengue e chikungunya o que eu ia perguntar. numa só possível? Vez. O Aedes pode transmitir dengue e chikungunya se ele tiver infectado com o vírus de dengue e chikungunya, ele pode transmitir. Então mesmo o mosquito ele pode estar com os dois vírus? Pode ter. Né? Uma pessoa pode contrair dengue e chikungunya de uma só vez. Tá? Entendi. Bom, daqui a pouco, então, a gente volta para continuar o nosso debate e para responder as perguntas também que chegaram de casa. Se a sua não chegou, dá tempo ainda, é só ligar para a gente, 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Então, estamos falando hoje sobre dengue e sobre chikungunya. Então, agora, um rápido intervalo, fique por aí, daqui a pouco a gente está de volta.